Josué capítulo 9. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial, em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: Talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: Somos seus servos. Mas Josué perguntou: Quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: Esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Levem com você alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: Somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando tínhamos e estava ainda quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alinhamentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles, pois partindo dos filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote, Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes havia jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: Nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos: Vamos deixá-los viver, para que não venham grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: Deixem que vivam, e assim eles se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: Porque vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moravam ali perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: É que foi anunciado a estes seus servos como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado a seu servo Moisés que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhes parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água,
para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse.